Olá pessoal, Diego Dias falando dos blogs comutadores.com.br e rotadefull.com.br. No vídeo de hoje fizemos uma lista dos principais comandos para gerenciar suítes baseados no Aruba OS, suítes Aruba baseados no Aruba OS. A lista não está completa, mas eu acredito que ela contém boa parte dos comandos para poder gerenciar os suítes. Gerenciamento. Primeiro ponto, criação de usuário. O modo principal, o modo básico de você criar um usuário. Password, manager, usuário administrador, username, você pode trocar o nome de manager para o nome de um usuário. Então, password manager, username Diego, plain text e a senha. Se for um usuário de operador ou operator, password, operator, username, o nome do usuário operator e a senha. O usuário manager possui os privilégios para efetuar todo tipo de configuração e o usuário operator para poder fazer testes. Para acessar via SSH, CryptoKey, Generate SSH e PSSH para habilitar o serviço. Validando o acesso a para saber o modo de autenticação. Então, com o comando show authentication, você consegue validar o modo de autenticação do acesso, console, telnet, para validar se a base que está sendo consultada para autenticação é a base de usuários locais, aqueles que são configurados no switch, ou um servidor externo, como por exemplo um servidor Radius ou um servidor Takacs. Gerenciamento de usuário. Para validar os usuários conectados, show telnet. E ali você consegue validar quais sessões os usuários estão conectados, o nível do privilégio e o IP, caso seja um acesso remoto, utilizando acesso web, telnet ou SSH, como aqui nas sessões 2 e 3. Para desconectar o usuário, aqui, por exemplo, uma vez que você identifica qual a sessão do usuário, você dá um kill mais o número da sessão do usuário. Aqui no caso, kill 3, e aí ele desconectou o usuário conectado na sessão 3. O comando show telnet você pode validar quais as sessões ainda estabelecidas. Voltando no slide anterior, podemos ver que ele derrubou ou desconectou o usuário na sessão 3. Hostname, super importante a configuração de hostname nos suítes. Eu sugiro criar a própria nomenclatura. Então, por exemplo, suíte de acesso 001, suíte de acesso 002, ou se houver um grande número de suítes, poder dizer qual prédio, qual andar que ele está. É importante criar uma nomenclatura para os equipamentos, para quando você efetuar o acesso ou efetuar acesso em diversos suítes, não se confundir em qual equipamento você está conectado. Ajuda nos comandos CLI. Para obter ajuda, utilize o caractere interrogação para validar as opções do comando. Então, por exemplo, dizendo comando show e quais são as opções de comando show, de show interrogação, ele vai listar ali as opções e uma pequena descrição na frente. Caso você precise, você não lembre exatamente da palavra em inglês para poder efetuar o comando, você tem dúvida ali, digite a letra ou parte da palavra e o comando de interrogação que ele vai acrescentar ali quais as opções disponíveis. Ou, para ele preenchendo automaticamente, utilize a tecla Tab. Durante a apresentação de múltiplas telas, você pode usar a barra de espaço para apresentar a próxima página ou Enter para apresentar a próxima linha. Comandos show. Alguns comandos shows importantes. Show running config para exibir as configurações atuais. Show interface exibe as interfaces e o status dela. Show config exibe a configuração salva. No show running, a gente tem a configuração que nós efetuamos e ela está rodando no equipamento. Não necessariamente essa configuração do show running está salva. Você precisa efetuar o comando save ou write memory para que essa configuração que está na memória RAM seja escrita na configuração da memória flash, na memória permanente ali. O show config é a configuração salva, é a configuração que vai carregar quando o switch for reiniciado. No caso do show running config, caso você não salve a configuração, quando o switch desligar ou reiniciar, você vai perder tudo aquilo que você fez. Comando show MAC address exibe a tabela com endereços MAC, a porta e a VLAN. O show ARP exibe a tabela relacionada aos endereços, o vínculo do endereço P e MAC. O switch ele vai montar a tabela ARP caso ele tenha algum IP naquela VLAN, e aí ele começa a construir a tabela ARP. Caso o switch não tenha nenhum IP naquela VLAN que você está validando, ele não vai construir uma tabela ARP, tá? E show flash exibe os arquivos da memória flash.
Para acessar uma interface, interface e o número da interface. Caso seja um switch modular, você pode digitar a letra e o número. A interface A1, interface B2, interface C1 e assim por diante, como por exemplo no 5400. Caso o switch seja empilhado, você vai ter o indicador da pilha, de qual switch você está na pilha e o número da interface. Para desabilitar e habilitar uma porta, disable, que seria o relativo a shutdown e outros switches, e enable para habilitar referente ao no shutdown. Para descrição numa porta, é super importante também colocar descrições nas interfaces, principalmente nas de uplink. Então aqui name, link to core, por exemplo. Caso seja uma interface importante que você conecte um servidor, outros switches, uma controladora wireless ou até mesmo um AP, eu sugiro efetuar a configuração do description, que no caso aqui é o name da interface. E definir o modo de operação da porta, full, half ou alto, speed duplex. E ali você vai dizer qual vai ser a velocidade e o speed da porta. Então, sem full, sem half, 1000 full e assim por diante. Para salvar, como eu disse anteriormente, comando save ou write memory. Apagar a configuração salva. Para apagar a configuração salva da memória flash, digite erase startup config. A partir daí, você delete a configuração, continue e não salve a configuração a partir daí. A configuração ela vai ainda estar rodando na memória RAM. Você só vai apagar o arquivo salvo na flash. Então, a partir do momento que você reiniciar o switch, aí sim ele subirá com uma configuração zerada. Para informações do sistema, show system funs, para validar as ventoinhas, verificar o estado da CPU, show CPU, verificar o status da memória, show system information, e verificar o status do power supply, show system power supply. Para configuração de NTP, o NTP ele é importante para que o switch ele tenha a hora exata em seu sistema e na hora que o switch gerar os logs têm o timestamp ou o registro da hora que aconteceu o problema ou a informação que o switch for gerar, não necessariamente um problema, log de usuário, outras informações que sejam relevantes, ele imprima ali no log a hora exata. Então, também sempre configure um servidor NTP para fornecer a hora exata para os switches. Então, NTP Server e o IP do servidor NTP. NTP Unicast. Aqui no Time Zone, a gente colocou como Estados Unidos e US Central. Configure, também é possível configurar com GMT-3 do Brasil, tá? Show NTP. É possível validar as associações com o servidor NTP e também validar a hora com o comando showtime. O SNMP ele é o protocolo utilizado para gerenciamento através de ferramentas como, por exemplo, o Zabbix, CACT, e a partir do protocolo SNMP é possível coletar informações, por exemplo, de CPU, estatísticas de interface, até mesmo se o equipamento está ligado ou desligado, portas com problema. A versão 2, ela solicita apenas o nome da comunidade ou da community. Então, para habilitar, você digita SNMP Server Enable para habilitar o serviço, SNMP Server Community Public, que é a comunidade pública de nível de operador, que você consegue apenas coletar informações sem alterar informações do sistema, ou através da Community Private, no caso aqui Manager, que permite que você faça configurações através de CNMP. É possível alterar a comunidade e eu recomendo que se faça isso, tá? A partir daí você também consegue dizer qual a localização que está o equipamento, o contato, você pode colocar informações de contato, e também é possível dizer para onde você vai mandar as informações de trap. Isso são as informações proativas que o switch pode mandar para o servidor SNMP, basicamente como um log. O SNMP v3 é a versão mais segura do protocolo SNMP. Então, no caso, quando você digita SNMP v3 Enable no switch, ele acaba criando como se fosse um template para você inserir as configurações de autenticação, de privacidade necessárias para poder efetuar a comunicação com o servidor SNMP. Ou mesmo você pode efetuar a configuração diretamente na CLI. Show Version. Você pode validar quanto tempo o equipamento ele está em produção
e a versão que está em produção do sistema operacional. E também qual partição suíte está botando a imagem. Banner Message. O banner é a mensagem que é exibida quando alguém tenta fazer um acesso remoto no equipamento. Essa mensagem é apenas um alerta, como por exemplo a mensagem aqui. Esse é um lab seguro, não conecte em qualquer sistema de produção, somente usuários autorizados. Basicamente, o MOTD, ou Message of the Day, do banner, você vai digitar um caractere especial para abrir e um caractere especial para fechar a frase. Basicamente é isso. Se você sentiu falta de algum comando aqui importante para gerenciamento de switch, deixe nos comentários. Para mais informações, acesse comutadores.com.br/ebook-aruba. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Muitas pessoas que acessam os nossos vídeos não são nossos inscritos. Então, peço, caso você gostou do vídeo e seja um frequentador assíduo desse canal, deixa um like, se inscreva no canal, deixa um comentário para ajudar a impulsionar o vídeo e ajudar o canal a crescer, tá? Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui e até a próxima, pessoal.